Contemplamos uma grande maravilha, Jesus transfigurado no Monte Tabor, diante de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, envolvido numa grande luz, era a sua própria identidade mostrada ali. Jesus, com 2 naturezas, a divina e a humana, como Deus ele sempre existiu, como homem ele passou a existir desde o momento do sim de Maria. O sim de Maria tornou possível o Filho do Homem entrar na história, o Filho de Deus entrar na história como Filho do Homem. E Jesus, o Filho se fez homem exatamente para elevar o homem, pela graça, a participar da vida do próprio Deus. Esse é o grande privilégio que nós cristãos temos pelo nosso batismo. Nós fomos arrancados do paganismo e fomos, pelo batismo, elevados a um estado diferente, ao estado de graça. Somos participantes da graça, participantes da vida divina. Essa é a nossa transfiguração. Uma alma em estado de graça, ela fica numa glória tão grande, e que se nós pudéssemos contemplar, nós jamais cometeríamos um pecado mortal. Tal é a grandeza de uma alma em estado de graça. Quando alguém sai do confessionário perdoado pelos pecados cometidos depois do batismo, e sai na graça de Deus, sai transfigurada como Jesus, sai deificada. E a gente não consegue, é um mistério, chamado mistério da iniquidade, a gente não consegue entender como se pode cair no pecado mortal, porque é uma grande desgraça para a pessoa, e que nós muitas vezes não damos o devido valor na nossa alma, na graça de Deus. Por isso nós entendemos o que dizia Santa Branca de Castela a seu filho Luís, São Luís, rei de França: eu prefiro te ver morto aos meus pés do que você cometer um pecado mortal. Porque o pecado mortal tira esta transfiguração da alma e coloca a alma como um cadáver ambulante. Os romanos tinham um castigo que davam como pena, às vezes por alguns crimes, amarrar a pessoa a um cadáver. E a pessoa ficava amarrada ali, aquele cadáver, por muito tempo. E o cadáver ia apodrecendo, e a pessoa depois ficava ali e terminava muitas vezes morrendo junto com aquele cadáver. Assim é a nossa alma quando está em estado de pecado mortal, é como um cadáver ou amarrada a um cadáver. Expulsa o Espírito Santo e traz de volta o demônio. Enquanto que a alma transfigurada em estado de graça está com a própria vida divina nela. E se nós contemplarmos, quisermos ver realmente esse valor de uma alma em estado de graça, é só nós contemplarmos o Monte Tabor. E veremos ali Jesus Cristo na sua grandeza. Ele, sendo Deus, se fez homem, e aquele estado de Jesus do Monte Tabor é o estado normal do Filho de Deus feito homem, pela união das 2 naturezas na pessoa do Verbo, na pessoa segunda da Santíssima Trindade. De modo que o normal de Cristo seria estar sempre transfigurado. Porém, por um milagre, ele suspende isto, mas naquele momento, para mostrar àqueles apóstolos que ele iria, e logo em breve, iria ser entregue, iria enfrentar as dores da paixão livremente, para que os apóstolos não se escandalizassem e considerassem o Cristo um derrotado, ele então se transfigura e mostra quem ele é. Aí nós vemos a grandeza daquele que nós seguimos.
Jesus não é apenas uma figura histórica. Hoje, a teologia nova, existem alguns grupos que fazem uma distinção entre o Cristo da fé e o Cristo histórico. O Cristo histórico é o Cristo, Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, viveu na Palestina e morreu na cruz, foi morto pelos romanos e Pilatos foi quem assinou a sentença de morte dele. Historicamente, é esse Jesus que pregou, arrastou multidões. Mas só que hoje, alguns teólogos dizem que esse Cristo morreu e acabou-se. E que depois, os seus seguidores fabricaram na sua imaginação um outro Cristo, um Cristo que chamam Cristo da fé. Ou seja, eles começaram a juntar histórias e a partir dessas histórias escreveram os evangelhos e disseram então que ele fez milagres, que ensinou, que fez muitas coisas e até que ressuscitou. Então eles querem colocar como se fossem dois personagens distintos. Um, o Cristo histórico, e outro, o Cristo fabricado pela fé dos seus seguidores. Como se fossem duas figuras diferentes. Isso é evidente que é uma heresia. Evidente que isso não é verdade. Né? Os evangelhos provam exatamente que o Cristo que nasceu em Belém e que morreu no Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia é o Cristo real, grandioso, o único. Não são dois Cristos, é o mesmo. O Cristo que morreu ressuscitou glorioso e triunfante. É o mesmo Cristo que se faz presente na hóstia consagrada todo inteiro. É o mesmo Cristo que fundou um reino, fundou a sua igreja e mandou que os apóstolos, o novo Israel, saíssem pelo mundo inteiro e pregassem o evangelho a toda criatura. É esse mesmo Jesus que virá na sua glória no último dia para julgar os vivos e os mortos. Esta é a grandeza de Jesus Cristo, ser filho de Deus feito homem, que morreu na cruz, parecia um derrotado, mas é quando os inimigos, imaginando a sua derrota, perdem e veem a sua vitória, porque ele vence a morte com a ressurreição, vence o demônio, derrotando Satanás, e vence o pecado com a sua morte na cruz. Esta é a grandeza de Jesus. É significativo o fato de, antes de ir para o céu, quando ele sobe ao céu, aliás, por ocasião da sua ascensão ao céu, sobe glorioso lá no Monte das Oliveiras. Dois homens de branco aparecem naquele momento. Ao verem os discípulos olhando para o alto, lhes diz: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que vistes subir para o céu virá um dia, da mesma forma como viste subir para o céu. E Jesus, quando anuncia o fim do mundo, ele diz que o Filho do Homem virá com toda a glória e majestade para julgar a todos, os vivos e os mortos. E separará a todos como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E dirá aos que estão à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós, desde o começo dos séculos. E dirá aos maus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os demônios e seus seguidores. E aos bons dirá: tive fome, me deste de comer, sede, e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e doente fostes me visitar. Todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E dirá aos maus: afastai-vos de mim, malditos, tives fome e não me destes de comer, sede, não me destes de beber, estive nu e não me vestistes, preso ou doente e não me fostes visitar.
Todas as vezes que deixaste de fazer isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o deixaste de fazer. Então esse Jesus é o perdoador, o acolhedor, o misericordioso, coração aberto para nos acolher, mas é também juiz dos vivos e dos mortos. E tudo será pesado na nossa vida diante dele, porque ele julga. A ele foi dada toda a honra e toda a glória e o poder de julgar a todos, todos os homens. Ele é quem diz, quando o Filho do Homem for suspenso no madeiro, ele atrairá todos a si, de modo que todos chegam diante da cruz, e uns para a salvação, outros para a condenação. É esse Jesus que nós amamos, que nós adoramos, a quem nós nos sujeitamos, é esse Jesus que nós seguimos, é o grandioso Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei, o primogênito dentre os mortos, o Rei de toda a criatura, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que está sentado à direita do Pai, reinando, mas que está em nosso meio, na Eucaristia, vivo, real e substancial, e está no nosso meio todas as vezes que nós estamos reunidos em seu nome. É este Senhor a quem nós amamos, adoramos, louvamos, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade. Não é o homem que viveu no passado, que morreu e que nós guardamos apenas a sua memória, uma lembrança, mas é real e vive hoje. Esta é a grande diferença de Jesus para os fundadores das religiões diversas, que foram figuras que passaram, que já se foram. Ele está presente. O Cristo vive, glorioso e triunfante. Hoje, aqui no nosso meio, foi significativo aquele que ele disse para os apóstolos, os discípulos: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, hoje. Então nós já vivemos o céu hoje, vivemos esta posse de Jesus hoje, pelo sacramento da Eucaristia. Daí o valor que nós damos a esse sacramento, a essa presença real dele no nosso meio. Por isso, quando nós comungamos, nós temos o céu dentro de nós, temos a glória de Deus em nós, temos a vida eterna já em nós, evidentemente com a alma transfigurada, porque está em estado de graça. Então essa é a primeira lição que nós tomamos ao contemplar Jesus lá no Tabor, com toda aquela luz. Interessante, tendo a seu lado dois personagens do Antigo Testamento, como diz o texto, Moisés e Elias, falando com ele. E falavam sobre o quê? O outro evangelista diz, falavam que ele seria entregue aos gentios, seria maltratado, que ele morreria. Então, para os apóstolos não se escandalizarem, já estavam ali falando, mas falando ali na glória, porque ele é o vencedor. Na história nós vemos muitas perseguições a Jesus e aos cristãos, mas Jesus sempre vence. Todas as profecias de Jesus foram cumpridas, inclusive essa. A única que ainda não foi cumprida é a do fim do mundo, que virá um dia. As outras, e a igreja sempre vence. E não existe instituição mais perseguida no mundo que a igreja, mas ela sempre vence. Sempre vence. Então a questão não está em ficar do lado para vencer ou perder, porque a vitória já foi de Jesus. A questão está em, você quer ficar como perdedor ou como vencedor? Então fica do lado de Jesus, que ele já venceu. Um segundo ponto importante nessa cena do Tabor está uma nuvem envolve, e ali o Pai fala da nuvem: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o.
Então esse é meu filho muito amado. É a ele que o Pai escuta. Ele é quem honra o Pai, e a ele que o Pai honra no Espírito Santo. Portanto, se nós queremos contemplar a Deus, temos que ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a ponte, por isso o termo pontífice, que nos leva ao Pai. Por isso estar com Jesus, adorar a Jesus, é ir ao Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Então vamos pedir em nome de Jesus. Ele é o mediador. E é muito interessante isso, porque nós muitas vezes, quando vamos a Deus, cobramos de Deus as coisas. Senhor, eu faço tanta coisa boa, eu sou uma boa pessoa. Eu faço todo bem a todo mundo, ajudo os pobres, vou à missa, confesso, comungo, não faço mal a ninguém. Então, quando eu vou pedir a Deus, eu vou pedir pelos meus merecimentos, porque como se eu merecesse. Então, como se Deus tivesse que pagar a mim pelo que eu faço. Então, muita gente faz isso com Deus, né? Cobra de Deus as coisas, como se fosse uma moeda de troca o bem que eu faço. Então, quando vem um problema na vida, uma cruz, logo se desespera. Mas, na verdade, só quem merece é o Filho de Jesus. Então, quando pedimos as coisas a Deus, pedimos pelo Filho. Então, o Pai atende olhando para o Filho. Só que nós, pelo fato de sermos cristãos, sermos batizados, nós estamos unidos a seu Filho, Jesus. Somos membros do seu corpo. Então o Pai nos olha e atende, porque em nós está o seu Filho. Daí a nossa necessidade cada dia mais dessa união íntima com Ele. Nós não merecemos, Ele é quem merece por nós. Ele é o mediador. Então pensamos sempre em nome de Jesus. Santo Agostinho, explicando isso, ele diz que pedir em nome de Jesus significa pedir, a palavra Jesus significa Salvador, então pedir aquilo que é necessário para a nossa salvação. É só o que importa, é só o que interessa, pedir a salvação. No terceiro ponto, olhando essa cena, nós vamos ouvir o Pai dizendo, escutai-o. Então, como é que nós vamos escutar Jesus? Por acaso Jesus vai falar com cada um, pessoalmente? Normalmente não. Ele fala através da igreja. Por isso, se queremos escutar Jesus, temos que escutar a igreja. São João Crisóstomo, quando fala de escutar a igreja, significa escutar os que estão à frente na igreja, ou seja, aqueles que Deus colocou como nossos superiores, evidentemente falando em nome de Jesus. Infelizmente, na história apareceram muitos maus exemplos de superiores. A história dos papas está cheia de bons exemplos, de muitos santos, mas infelizmente está cheia também daqueles que não honraram. Assim também a história de muitos bispos. Nestório, por exemplo, foi um bispo que era herege. Eutiques era um monge e era herege. Na época dele, Dióscoro era o bispo lá de Constantinopla e tinha feito lá um verdadeiro concílio contra a doutrina católica. E assim aconteceram vários exemplos ruins. Mas não são a esses a que me refiro. Eu me refiro àqueles que estão em união com o sucessor de Pedro e em comunhão com toda a história da igreja, com todo o magistério ensinado. Então nós vamos saber se o magistério está correto, se está em consonância com tudo aquilo que foi ensinado antes. Porque o magistério da igreja, que é o conjunto desses ensinamentos que a igreja vem nos trazendo, interpretando a Sagrada Escritura e a tradição, ele é guiado pelo Espírito Santo. Isso nos dá segurança. Senão nós viramos protestantes. Cada um pega a Bíblia e interpreta do seu jeito.
tantas interpretações quanto cada um que lê. Só que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro que tem inspirado por Deus, tem uma parte histórica, porque foi escrito na história, mas é a grande mensagem de salvação de Deus aos homens. O Antigo Testamento, preparação para o Novo. No Antigo Testamento nós vemos as figuras do Novo Testamento, sobretudo preparação para a vinda do Salvador, do Messias. Todas as profecias do Messias no Antigo Testamento se realizam na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Só que a legítima interpretação da Bíblia, quem dá é a igreja. Não é uma interpretação de cada um. Por isso que existem inúmeras seitas protestantes, porque cada um interpreta de uma forma, inventa do seu jeito, e faz uma igreja do seu jeito. E as pessoas querem que a igreja faça a sua vontade, não o contrário. Então, quando um católico quer deixar a igreja católica e procura o protestantismo, qual é a primeira pergunta que ele faz? Qual é a melhor? A que mais me agrada? A que eu acho que é certa? Então eu vou naquela que eu me sinto bem. Por quê? Porque na verdade ele faz um Cristo do seu jeito. Não o Cristo real, mas o Cristo do seu jeito. Então fabrica um Jesus da sua forma, da sua maneira. Por isso existem inúmeras seitas, cada uma pregando Jesus, mas prega, um fala de um jeito, outro do outro, todas separadas, porque cada uma fala Jesus e usa o mesmo livro, que é a Sagrada Escritura. Por quê? Porque não tem magistério. Não tem um magistério assistido pelo Espírito Santo. Então, cada um faz do seu jeito. De repente eu acho que não é bem assim o que está falando lá e faço a minha. Só que na Igreja Católica não é assim. O livro sagrado da Bíblia foi deixado e trazido para nós pela Igreja Católica. Ela que definiu que esses livros aqui são livros inspirados. Havia muitos outros, mas esses são os inspirados. E qual é a legítima interpretação? Ela nos dá. E nos dá a Sagrada Escritura e a tradição, que é o conjunto dos ensinamentos de tudo aquilo que não foi escrito, que nos é trazido pela igreja numa evolução, em certo sentido, homogênea, ou seja, o que se ensina hoje não pode ser contrário àquilo que se ensinava antes. Isso é o magistério da igreja. Então nós temos a garantia de que o que a igreja nos ensina é o que Jesus ensina. Então quando o Pai fala, escutai-o, é escutar a igreja, que tem os seus meios de ensinar. E está lá no catecismo. A igreja ensina através do catecismo. Pega o catecismo da Igreja Católica, está lá a igreja ensinando. O catecismo dito de São Pio X, está lá a igreja ensinando. O que é que devemos crer, o que é que devemos fazer, os meios de salvação, está tudo ali. Então nós não podemos nos afastar desses ensinamentos, não nos deixarmos levar, porque toda hora aparece gente nova ensinando doutrinas e muitas falsas doutrinas, e os católicos ficam meio assim perdidos, porque não buscam conhecer a doutrina católica, aquilo que a igreja ensina. Então escutar Jesus é um sinal de submissão à vontade de Deus. E é interessante que Jesus disse, né, aos apóstolos: ide e ensinai. Eis que estou convosco todos os dias. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não poderia dizer isso se não desse uma garantia de que o que seria ensinado seria o correto. É claro que as heresias sempre entraram na história da igreja. Houve épocas assim difíceis. Eu queria ter tempo, não é o momento de uma homilia para contar para vocês essas histórias, mas só para dar um exemplo, no concílio de Calcedônia, no século V, 480, 90, por aí, foi um concílio terrível. O concílio de Calcedônia em si foi bom, mas antes, para combater uma heresia,
a heresia de Eutiques, que dizia que Jesus só tinha uma natureza, a natureza divina, que a natureza humana tinha sido absorvida pela natureza divina, era uma heresia. Jesus era só Deus, e a parte humana de Jesus tinha sido absorvida pela parte divina. E havia muitos bispos que eram a favor dessa heresia. Um deles era, isso que eu disse há pouco, o Dióscoro, que fizeram um concílio em Éfeso, e no concílio o Papa São Leão Magno mandou uma profissão de fé para ser lida no concílio, e os bispos hereges não quiseram ler, fomentados por esse Dióscoro, e resultado, quando esse era o chefe do concílio, presidiu o concílio, viu que os bispos fiéis estavam apertando o cerco para a doutrina verdadeira ser proclamada no concílio e condenarem o herege, né, e deporem aqueles bispos hereges, eles logo depuseram 2 bispos bons, e quando viram que a confusão ia ser grande, ele mandou abrir as portas da sala onde estavam reunidos 130 bispos, entrou um povo, entraram vários monges armados, e foi uma confusão, e começaram a ir para a violência, foram na base da violência, maltratando os bispos presentes. Os 3 legados pontifícios fugiram, se esconderam atrás de um altar, depois foram embora. O bispo bom, Trajano, teve que fugir, porque queriam matá-lo. Vocês verem o que a igreja sofreu. Depois o Papa São Leão, quando soube disso, ele condenou aquele concílio, tornou inválido, depois fez um outro para substituir. Mas eu conto isso para vocês verem como a igreja, ela é perseguida e sofre, e como ela vence sempre nos seus ensinamentos, porque logo depois o Papa São Leão Magno convoca o concílio em Calcedônia, e a doutrina verdadeira é proclamada, os maus são expulsos, são degradados e são excomungados, depostos, e vocês veem que a igreja sempre vence. Então, diante dos problemas que nós vemos na igreja hoje, grandes crises, né, nosso Senhor vai conduzindo para que a verdade sempre prevaleça. E nós, com a graça de Deus, vamos estar do lado daquele que vence sempre, que é Jesus. Por isso não temos o que temer, né, sabendo que a igreja, apesar das suas dificuldades, apesar dos nossos pecados, apesar dos escândalos muitas vezes que acontecem, a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Temos que amar a nossa igreja, viver nela por ela, né, estar nela, né, e lutar pela igreja, né, e sofrer pela igreja, porque ela é a presença visível, né, do próprio Cristo, que nos ensina, que nos santifica, que nos conduz aqui na terra, até o momento que Ele voltar e se unir, assim de modo mais visível a ela, né, no matrimônio eterno, lá no céu, como nos fala o livro do Apocalipse. Portanto, quando diz ouvi-o, escutai-o, escutemos o que a igreja nos ensina, com coragem, com força, com fidelidade, com espírito de fé e sobrenatural. Que nosso Senhor sempre nos dê essa força, né, para nunca desanimarmos na nossa fé e vivermos unidos a Ele, né, para que um dia possamos viver essa glória no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de pé então, professarmos juntos a nossa fé.